Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa matéria da revista Oeste, aonde a OMS está projetando aí, ou projeta, que o câncer afetará 92% da população mundial nos próximos anos. Olha só, que coisa, o que será que está acontecendo? Será que antigamente todo mundo também tinha câncer, mas ninguém percebia? Será porque os diagnósticos estão ficando mais precisos? As pessoas iam lá, morriam de velha, bem velhinhas, etc. tal, e agora as pessoas estão morrendo mais jovens, com uma doença que, em tese, agora está sendo mais bem diagnosticada. O que será que aconteceu no mundo para o câncer aumentar tanto? Uma pergunta hipotética. O que você acha? Coloca no comentário aí. Vamos lá, vamos pensar. Talvez, eu aposto que os governos vão dizer que o câncer está aumentando por causa das redes sociais, porque as redes sociais estão todo o problema do mundo. Tudo que não existia antes é rede social. Deve ser isso. As pessoas estão assistindo rede social, então o câncer sobe. Será que é isso? Põe aí se você acha que é isso. Ponto número 2. Como é que se fala? É aquelas plantas geneticamente modificadas. O GMO, modificado com engenharia genética. Vocês acham que o uso de engenharia genética nas plantas, principalmente trigo, soja e companhia, está aumentando o número de cânceres? É uma possibilidade. Será que o aquecimento global? O aquecimento global está aumentando o número de pessoas com câncer? O que você acha? Põe aí. Você é dos adeptos que o aquecimento global, aquecer o corpo, aumenta a quantidade de câncer? Porque, em tese, tem até tratamento contra câncer que usa temperatura mais alta, mas não sei. Coloca aí. Será que poderia ser alguma coisa que a maioria das pessoas andou tomando por aí? Talvez ar. Ar. Porque todo mundo respira, certo, pessoal? E a gente está chegando quase 100% de pessoas afetadas. O ar afeta todo mundo? Uma possibilidade. A gente teria que ver se os 8% da população que não vão ser afetadas, se elas não respiram. Acho que respira, então talvez não seja ar. O que você acha? Coloca no comentário aí. O que você acha? Será que pode ser algum remédio? Será que pode ser algum remédio? Mas os remédios são testados ao longo de décadas, né? E a maioria dos remédios a gente já tomava antigamente, né? Tipo remédio para dor de cabeça, acho que não é. Será que algum remédio que foi pouco testado? Alguma solução milagrosa que faz as pessoas viverem para sempre? Não tem problema nenhum. Mas pode ter algum problema? Acho que não. Acho que não. Pessoal, tá complicado. É difícil saber exatamente o que a gente pode falar, certo? É um pouco difícil de saber. É lógico que esses 92%, segundo o pessoal diz aqui, são as pessoas afetadas. O que significa não só as pessoas que ficaram com câncer, mas as pessoas que convivem com pessoas que estão com câncer, né? Por acaso, deixa eu pensar assim, recentemente, infelizmente, minha mãe, certo, faleceu de câncer no intestino. Deixa eu ver se eu lembro das coisas que a minha mãe consumia. Lembrei! Eu lembrei de uma coisa que ela tomou 4 vezes, certo? 4 vezes. Eu lembrei de um medicamento que ela tomou. Mas eu tenho certeza, cientistas falaram que não tem relação nenhuma, então não pode ser isso. Não pode ser as 4 doses de alguma coisa que foi injetada. Não pode ser. Essas coisas acontecem, né? Acontece. Ainda mais com uma senhora de 66 anos. Não era muito velha, né? Interessante isso. Não era isso. O que poderia ser? O que será que aconteceu para acontecer uma merda dessa? Não sei. Mas acontece, né? Coisas acontecem. Deve ter sido aleatoriedade. Segundo os médicos que avaliaram, inclusive, o tumor dela, não tinha nenhuma referência genética no tumor. Quer dizer, não era uma coisa familiar, a família não teve, não tinha ninguém da família que tinha, e de repente apareceu agora, certo? 2 anos depois que ela
usou algumas coisas que eu fico desconfiado, mas olha, pessoal, é óbvio que eu não duvido da ciência. Não sou negacionista. A ciência, ela é bonita porque ela é dogmática. A gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar. E quem não acredita é negacionista. Então, quer dizer, como eu não sou um negacionista da ciência, certo? Que na verdade eu acho que, inclusive, chamar alguém de negacionista por causa de ciência é uma coisa meio antissemita, porque negacionista em geral era para os negacionistas do Holocausto, né? Mas a ciência sabe como é que é, né? A ciência é uma religião complicada, né? Quer dizer, tem pessoas que não acreditam que é uma religião, mas você vê pelo nível de psicopatia, muitas vezes, que. Quer dizer, não, eu quero dizer, eu confio na ciência, né? Porque quem não confia na ciência. Quem não confia aqui. Olha só o MS aqui, que bonitinho, meu. O bastão do Epicuro com uma cobra enrolada nele. Pô, pessoal, é óbvio que todo mundo tem que colocar a saúde em cima do bastão do Epicuro, meu. É óbvio. Com uma cobrita. Ah, é claro que sim. Afinal de contas, pô, qual o símbolo melhor para a medicina do que uma serpente venenosa? Deixa eu pensar. Eu não teria o que escolher. Se eu fosse escolher um animal para representar a medicina moderna, eu escolheria uma serpente venenosa. Que vai lá e crava. Não, quis dizer outra coisa, desculpa. Foi só um momento aqui de devaneio, meu. Só um momento de devaneio. Só tô brincando, pessoal. Me leva a sério também. Só porque os caras resolveram escolher uma serpente venenosa como símbolo do negócio, quer dizer que o negócio é um veneno. Não é verdade? Óbvio que não. Mas tudo bem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, a OMS afirma que o câncer atingirá direto ou indiretamente quase toda a população global nos próximos anos. Segundo o relatório do órgão, 92% das pessoas sofrerão impacto da doença. A OMS estima que os diagnósticos anuais saltarão de 20 milhões de casos em 2024 para 35 milhões de casos. Não. Em 2050, só se parte da população já tiver morrido até 2050, porque, puxa, eu acho que a OMS devia explicar para as pessoas quantas pessoas vão ser diagnosticadas com câncer não em 2050. Não, entre 2024 e 2050. Quantas bilhões de pessoas vão ser diagnosticadas com câncer entre 2024 e 2050? Eu acho que seria mais interessante. E quantas pessoas vão morrer? Porque é uma coisa interessante também na medicina. Tem uma coisa interessante, né? Que é mais ou menos assim. A medicina ela é uma área muito interessante. Porque, vamos lá, o engenheiro ele vai construir uma ponte. Se uma ponte, o cara fez 1000 pontes, uma ponte cair, ele vai ter que responder, porque, porra, meu, o cara é um engenheiro, o cara tem que responder, porque ele é um profissional, certo? Nos Estados Unidos, por exemplo, um caminhoneiro, ele tem uma licença de motorista profissional, certo? Porque ele para dirigir e tudo mais. Quer dizer, se uma pessoa comum atropelar outra, ela vai responder de um jeito. Se uma pessoa que tem uma licença de motorista profissional, um caminhoneiro, ele atropelar uma pessoa, o caminhoneiro vai preso. Vai preso. Porque ele é profissional, caramba. Agora, na medicina é o seguinte, pega, por exemplo, os oncologistas, certo? Eles vão tratar o câncer. Quantos por cento das pessoas que eles tratam morrem em 5 anos? Um grande número. Mas, zip zap. Se o cara ele é um motorista profissional, ele atropela, ele é culpado. Se ele é um engenheiro que é um profissional e cai uma ponte, é culpado. Se o engenheiro profissional vai lá e faz um prédio, o prédio cai, ele é culpado. Se o médico faz um tratamento numa pessoa, certo? Uma doença dessas, e a pessoa morre em 5 anos, normal, entendeu? Normal. Sei. Bom, não tem muito o que fazer, certo? Diz aqui, enquanto algumas crises de saúde se desenvolvem rapidamente, outras avançam de forma mais lenta, diz o documento. Super lenta. Isso não as torna menos devastadoras. Os dados apresentados nesse relatório deixam claro que o câncer é uma crise global em evolução. Em todos os tipos de câncer e em todas as etapas da linha de cuidado oncológico, o processo continua sendo distribuído de forma desigual
profundamente injusta. Injusta nada. O cara é rico ou ele é pobre, no final das contas, a única coisa que você pode ter certeza é que o médico não vai responder por imperícia, porque não existe imperícia. Você vai lá, dá esse veneno aí, dá esse remédio aí e vamos ver o que acontece. Certo? E detalhe, pessoal, ó, eu tô aqui falando de situações hipotéticas, cada um toma suas decisões, porque cada um responde pela sua própria vida, é o meu ponto de vista. Se um dia eu resolver fazer um tratamento XYZ, se eu tiver alguma coisa, quem vai responder por isso sou eu, porque a vida é minha, certo? Então, mas cada um, né? Mas o que eu estou dando exemplo aqui é que o médico ele nunca é responsabilizado. Recentemente, um pai e uma mãe, eu vou fazer um vídeo sobre isso, levaram uma criança no hospital, certo? O hospital foi lá e teve imperícia. Imperícia. A criança morreu no hospital por uma imperícia dos médicos, aparentemente. Porque os médicos nem deram bola. Aí o médico diz assim, a criança morreu. Beleza, mas morreu. Acontece, entendeu? Trouxe aqui, a gente não... né? Fez o que a gente podia, morreu. Beleza. Mas e se os pais não tivessem levado a criança no médico e ela tivesse morrido em casa? Aí os pais seriam processados. Eu quero entender essa dinâmica aqui. Quer dizer, vamos supor, se os pais falam o seguinte, não, eu vou dar um remedinho, nem vou levar no hospital, e a criança morre em casa, pai e a mãe é culpado, cadeia neles, beleza. Mas se eles levam no hospital e a criança morre na mão dos médicos, quer dizer, você percebe que é uma coisa interessante, é assim, ó, se um cara é engenheiro, profissional, assina profissionalmente, especialista no assunto, e o prédio cai, ele tem que responder, certo? É por isso que se procura um profissional. Mas na medicina, se o cara é profissional, é o que dá validação para ele, para o resultado ser positivo ou negativo. Quer dizer, se a pessoa se curou, beleza. Se deu errado, beleza também. Mas por que pode dar errado? Porque ele é profissional. Mas para um pouquinho. Então por que um engenheiro, quando cai o prédio, não diz assim, caiu, eu sou profissional, eu tenho isenção também. Você consegue imaginar um mundo onde as pessoas profissionais, elas fazem um serviço que dá errado e elas são isentas de culpa? Principalmente gente jovem. Por exemplo, a pessoa levou lá uma criança, né? Morreu lá no hospital. E aí? Por quê? Mas é isso, pessoal. Só um desabafo aqui. Eu não tenho ideia do que está acontecendo, porque é o que eu posso falar, mas eu não tenho ideia. Não posso ter muitas ideias aqui, certo? Mas o que vocês acham que está acontecendo? Por que está aumentando tanto o número de câncer? Certo? Eu conversei com um médico um tempo atrás e falou, e a resposta técnica dele foi o seguinte, é porque antigamente morria muito mais gente de infarto e agora com os novos remédios as pessoas estão vivendo mais e aí elas vão morrer de outra coisa, senão infarto que seria câncer. Eu não acredito nisso. Por quê? Porque as pessoas estão morrendo muito jovem, inclusive. Tem muita gente jovem morrendo dessas doenças. Alguma coisa está acontecendo e, obviamente, a ciência vai dizer que tá tudo ok. Tá tudo ok. Afinal de contas, ninguém pode questionar. E se questionar, se ousar fazer uma pesquisa sobre o assunto, nunca mais vai receber dinheiro. Filho, né? O mundo é complicadinho, meu. Se você fizer uma pesquisa provando que a ciência diz que é verdade, você vai receber dinheiro. Se você tentar refutar, você não recebe. E muita gente fala assim, tal coisa é consenso na ciência, tal coisa é consenso. Pera um pouquinho, deixa eu explicar esse negócio de consenso aqui. Vamos lá, primeira coisa. Esse consenso que o pessoal diz que existe, ele não existe na ciência de hoje. Ele não existe, sabe por quê? Por um motivo muito simples. Porque todas as universidades ensinam a mesma coisa. E se você ensina para os alunos sempre a mesma coisa, é óbvio que você criou um consenso artificial, sem as pessoas nem pensarem, certo? Se você diz, tal coisa é boa para todos os alunos, desde o primeiro ano de medicina até o último ano de medicina, todos os dias, e você criou um consenso artificial. O cara não chegou lá e falou assim, todos os alunos fizeram experimentos e chegaram à mesma conclusão e falou, isso é um consenso científico. Não, eles foram doutrinados, porque se você ensina sempre a mesma coisa, isso não é um consenso, você criou o consenso artificialmente. Você não criou um consenso porque várias pessoas fizeram experimentos. E quando um cara vai lá e faz um experimento, arrisca a carreira dele para fazer uma merda de experimento, para mostrar que tá errado, aquele cara é descartado, o experimento é descartado e tipo assim, virou lixo e o consenso continua existindo. Ou seja, é um consenso criado artificialmente. Certo?
Mas tudo bem. Só um comentário aqui. Mas é isso aí. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos. Boa sorte a todos os envolvidos, certo? E lembre-se, tem algo que dá bom resultado. É a Bíblia. A Bíblia dá bom resultado. Old times. Voltar aos tempos antigos, aos caminhos antigos, né? Mas, enquanto isso, as pessoas estão procurando soluções mais modernas, porque elas são mais inteligentes que as pessoas do passado, não é verdade? Afinal de contas, conversa com 100 pessoas e diz assim, você sabe montar um chip? Você sabe como é que é montado um chip? Todo mundo sabe, todo mundo sabe. O pessoal fala assim, a gente enviou o homem para a Lua. Você vira para a pessoa e fala o seguinte, você sabe calcular uma órbita? Pergunta para a maioria das pessoas que você conhece. Porque elas mandaram também o homem para a Lua, não mandaram? Se elas mandaram o homem para a Lua, como eles acreditam, eles devem conseguir calcular uma órbita, eles devem conseguir explicar o porquê o módulo lunar, em 1969, já conseguia pousar de marcha ré na Lua. O Elon Musk é um atrasado. Em 1969, o módulo lunar já saiu da nave, pousou de marcha ré na Lua, filho. O Elon Musk... Isso aqui que você viu aqui, na Terra aí, do Elon Musk pousando o charuto de marcha ré, o foguete, e os caras já faziam em 69 lá na Lua. Sem usar computador, na base só do joystick, meu. Eles tinham um prumo dentro do módulo lunar para ver o que era embaixo e em cima, e eles iam ajustando. O prumo tá virando, filho. Vai saber. Cada um acredita na palhaçada que quiser. Pessoal, tem gente que é da religião do Star Trek. O cara vai se veste como, sei lá, esses personagens Star Trek, Star Wars, companhia. Tem até religião. Você vai discutir com o cara desse? Claro que não. Spock existiu, claro. Ou vai existir. Velocidade de dobra está quase na esquina. A velocidade de dobra para andar pelo universo desconhecido. Sim. São gênios. Mas é isso, vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.